Em nome de Jesus, quero agradecer a oportunidade aqui me concedida pelo nosso pastor e representando o nosso pastor, sua diretoria, dirigente do culto, pastor Juliano, obrigado. Queria agradecer a Deus também porque o pastor Ismael também não está aqui, diminui o peso, né? Mas ele foi para lá e deixou o povo aqui. O pastor Hélio na administração da oferta ali já, meu Deus, aperta a gente, né? Deixa a gente apertado. Mas é com muita humildade que eu vim aqui falar desse Deus a qual eu e você servimos. E da onde se deriva essa palavra humildades é humilitatis, que significa aquele que esvaziou-se de si mesmo. E eu vim bem vazio de mim mesmo para cá hoje. Mas há uma graça que nos enche aqui nessa noite. Essa graça, ela é a graça de Jesus, a qual foi falado aqui, a qual nós viemos cultuar. E se você não olhar para mim e olhar para aquele que você vem entregar a sua oferta, a sua adoração, o seu louvor, há uma resposta de Deus para você aqui. Quem trouxe a Bíblia? Levanta assim, só para me ver, irmãos. Levanta lá no segundo andar. Oh glória. Abra sua Bíblia no livro que tem por título Deus é meu juiz. Alguém conhece? Conhece? Alguém conhece? Daniel. É isso mesmo, Daniel capítulo 6. E o verso nós vamos ler só o 10, porque já foi feito na leitura. Glória a Deus. Que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, voltou para sua casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Baixe sua cabeça, vamos orar por esta palavra, Senhor. Que o Senhor cresça e a gente diminua, Senhor. Tudo quanto for falado aqui, conforme a oração do teu servo, o pastor Eli, Senhor, seja feito. Nós concordamos com essa oração, nós cremos nessa palavra, e em nome de Jesus assim seja feito. Irmãos, baseado nesse texto que foi lido, eu queria trazer uma palavra de encorajamento para a igreja. De encorajamento por quê, irmão Leandro? Porque nós estamos passando, ou vivendo ao longo desses 3 anos, alguns momentos de turbulência, né? As notícias que correm por aí não são das melhores. São notícias que nos entristecem, nos abalam, em meio à pandemia, guerras, rumores de guerras. Quando a gente pensa que passou, aí vem enchente, e aí vem política, e as coisas vão caminhando para um caminho que praticamente a gente não vê o término disso, a solução disso. E eu gostaria de trazer, mediante a tudo isso que temos vivido, uma palavra de encorajamento para você, que precisa de encorajamento aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que estão aqui e estão rindo, porque escolheram rir em meio ao planto. Quem vê você sorrindo aí, não sabe o que você passou para estar aqui. Não sabe as noites esfrias, o deserto que você andou. Mas se você andou pelo deserto, lá estava a raiz de Jessé, ao seu lado, segurando pela sua destra e te levantando, porque Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. E baseado nesse texto, essa palavra de encorajamento que eu quero trazer para vocês, narrando a biografia desse testemunho da vida de Daniel. Esse livro ele tem 12 capítulos, 357 versículos, e dividimos eles em 2 partes. Os primeiros 6 capítulos falam-nos a respeito da historicidade de quem foi Daniel, e os outros 6 da parte profética, mas nós não vamos nos ater à parte profética, e contar um pouco não também do cativeiro, o que passou Daniel dentro do cativeiro, mas falarmos do conteúdo que ele tirou, ele extraiu de Jerusalém e trouxe para ele com Babilônia. Esse conteúdo a qual ele trouxe, esse cunho
de estudo, a qual ele concentrou todo o seu conceito de conhecimento, seja ele histórico, geográfico, político. Alguns historiadores até dizem que ele fez tudo isso porque ele galgava algum patamar político, ou ser um grande embaixador de Jerusalém. Mas o fato é que Jerusalém estava visto por muito como destruída, como dizia a profecia. Jamais iria imaginar que ia se cumprir no tempo dele, no período dele. Mas ele se preparou para fazer tudo aquilo quanto ele estudou dentro da casa, porque é onde Deus habitava, em Jerusalém. Mas não obstante ele ter se preparado, ele sai dali. Deus tira ele da onde ele foi preparado, com todo o cunho de conhecimento que tinha, e coloca ele em terra estranha, e coloca um lugar que para muitos não existe a mão de Deus. Por quê? É um lugar de contaminação, é um lugar que não via a glória de Deus, existiam outros deuses, se cultuavam outros deuses. E Deus tira ele de um lugar que era favorecido, que onde a presença de Deus habitava, e coloca ele em terra estranha. Eu tenho uma palavra de Deus revelada aqui agora, e se você quiser receber essa palavra revelada de Deus, você levanta a sua mão, porque eu vou preferi-la. Deus pode te tirar de lugares que você não gostaria de sair, te colocar em terra estranha, mas Deus manda te dizer que em meio à terra estranha Ele vai estar com você, Ele vai pisar lá com você, Ele vai andar lá com você. Podem tentar mexer nas estruturas, nas bases, os pilares da sua estrutura, mas o seu Deus, a quem você serve, estará com você e te dará livramento. Mais que livramento, Daniel, ele sai ainda muito novo. Os historiadores, e aí John Stott, William Hendricks, eu li isso correndo, porque foi me dada a oportunidade. Eu falei, eu preciso de levar algum conteúdo para a igreja, porque a gente vem aqui para cultuar Deus e vem para receber, sair daqui alimentado, encorajado. E eles vão dizer que Daniel, ele saiu de Babilônia ainda muito cedo, e a idade que se tinha Daniel, segundo os comentadores, eram de 17 anos. Esta idade é uma data fatídica para os judeus. É a data que define quem eles vão ser dali para frente. Ou seja, até os 17 anos eles se preparam o estudo, e dali para frente decide o que ele vai ser. Ali já é direcionado, ó, já que você estudou até aqui para isso, daqui para frente você vai fazer isso. Mas é engraçado que o reino caldeu, ele entra em Jerusalém e tira Daniel de tudo que ele imaginava que ele ia fazer, de tudo que ele tinha estudado, e tira ele de lá. O que é isso? É quebra de princípios e valores. É o mundo querendo falar para você, ó, você estudou isso para lá, mas daqui para frente você vai fazer o que a gente quer. Por quê? Porque existia uma faculdade para fazer uma lavagem cerebral na vida daquelas pessoas que eram capturadas para servir o rei. Tinha uma faculdade pelo período de 3 anos, que eles estudavam ali para servir o rei, e todo o conteúdo que era enxertado deles, eles eram esvaziados daquilo, e era enxertado um conteúdo caldeu para que eles podiam servir o rei. Mas graças a Deus, Daniel pisou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Daniel, ele caminhou na Babilônia, mas o que tinha em Babilônia não servia para Daniel. O rei serviu a Daniel com os manjares, com tudo que tinha direito. Daniel falou, você pode servir o que você quiser, mas eu sou filho de Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, glória e majestade, e não se corrompe. É engraçado falar de Daniel, porque parece que ele nasceu hoje, nos dias de hoje, e é o que nós temos visto hoje, no cenário dos nossos dias. Tem muito se confundido, o que a igreja tem passado, vivido, seja ele na faculdade, seja ele no trabalho, no local de trabalho, na igreja, o mundo querendo nos arrancar a força dos atos, do centro da vontade de Jesus. Mas Jesus te trouxe aqui para falar, ei, você é meu, você foi comprado pelo sangue, você foi resgatado pelo sangue, você foi lavado, redimido, purificado pelo sangue, e é na certeza desse sangue que eu sou o Deus que guarda os seus pés aonde quer que você pisar. Irmãos, chega Daniel na Babilônia, e é só um menino. A gente já tem uma certa idade, uma certa maturidade, mas Daniel era só um menino. Eu chego a comparar quando os discípulos estão ali com Jesus, e chega aquele momento da ceia, e aquele momento que ele vai ser crucificado. De repente Jesus já não está mais entre eles. Eram homens que já eram experimentados, tinham andado, caminhado com Jesus, mas quando Jesus sai de cena, irmãos,
o vazio que dá na vida daqueles homens. Eles falam, está tudo acabado, acabou aqui, já era. Vamos largar tudo e fazer o que a gente fazia antes. Isso eram homens. Agora imagina, tenta imaginar Daniel, um menino, era só um menino. A confusão que devia estar na cabeça daquele menino. Para muitos, essa quebra de princípios e valores ia ser fácil de fazer. O texto é prova cabal disso, porque eles tentam mudar o nome de Daniel. E o nome de Daniel sai de cena Daniel e agora entra Beltesazar. Olha só, então o filho do rei de Nabucodonosor chamava Beltesazar e coloca o nome de Daniel de Beltesazar. Ou seja, depois do meu filho só tem você. E Belt é servir, e Sazar é servir o que protege o rei. A tradução desse nome é o que protege o rei. Agora olha só, a inserção de uma nova identidade. Que é isso? Quebra de princípios e valores, tentando confundir. Lá você era um exilado, lá você não tinha nada, lá o seu reino foi destruído, eu entrei, saqueei, o seu Deus entregou vocês na minha mão. E agora aqui, você vai andar em lugares mais altos, você vai servir, vai fazer parte da protetiva do rei, tentando mexer com o brilho, com a vaidade de Daniel. Mas só que Daniel está lá dizendo, não, aqui não, aqui eu sirvo um Deus que tudo pode, um Deus que vai aonde ninguém vai, um Deus que transforma, um Deus que livra, que liberta, que sara, que batiza, que renova. Daniel, irmãos, chega a um certo ponto, que se você pegar minuciosamente esse livro aqui, até o capítulo 6, e ler, você vai ver que era um período de muitos decretos. Parece o que nós estamos vivendo agora e o que o pastor falou. Era um decreto disso, de quem se curvasse para a imagem, perante o rei, ia ser jogado na fornalha de fogo. Era um decreto de que se não interpretasse o sonho, ia morrer, porque era inteligente. Olha a punibilidade disso. Era um decreto disso, um decreto daquilo. E agora homens poderosos são reunidos para governar. Então são 120 presidentes e 3 príncipes. E a Bíblia dá uma tendência que entre os 3, um vai ser o principal, vai ser o que fica por cabeça, onde todos terão que prestar conta. E esse é Daniel. Era só um menino quando chegou em Babilônia, mas por não ter se corrompido, por ter esperado em Deus, por ter confiado no Deus que ele servia, agora ele já sai daquela posição em que ele estava de exilado e é colocado entre os príncipes do povo. Você não entendeu, irmãos. O Deus a qual eu e você serve é o Deus que tira a gente do pó, do monturo como necessitado, e nos faz entrar entre os príncipes do povo dele. E aí começa aquele clima, aquele ambiente conspiratório. O meu lugar não vai tomar não. Você acha? Que isso? Esse cara é um exilado. E aí começa aquele burburinho, né? Que vai tomar não. E o texto, se você ler, vai dizer que eles começam a procurar ocasião acerca do que fazer para tentar derrubar Daniel. A gente tem que fazer alguma coisa, mas fazer o quê? E eles mesmos comentam no texto, fazer o quê? O que nós podemos fazer? Porque não tem o que fazer. O camarada tem caráter ilibado. Você vai procurar o cara de manhã, o cara está de joelho no chão. Você vai procurar o cara à tarde, o cara está de joelho no chão. Você vai procurar o cara de noite, o cara está de joelho no chão, 3 vezes ao dia. Isso porque não vai buscar de madrugada, que se fosse buscar de madrugada, igual o pastor Elenilton, lá também estava de joelho no chão. Havia um decreto. Para quê? Para aquele que não servisse o rei, que não orasse somente ao rei dentro de 30 dias, seria lançado na cova do leão. Quem que fez esse decreto? Foram estes homens. Nós estamos procurando ocasião e não acha. Mas tem uma coisa que ele faz. O quê? Ele ora. E quem não ora, irmão, gosta de atribular quem ora. Quem não ora, mas nossa, pensa numa pessoa que gosta de atribular quem ora. É quem não ora.
Como o camarada orava, o que eles fizeram? Vamos fazer um decreto aqui, vamos combinar entre a gente, que são muitas pessoas, e vamos pôr a cabeça para pensar, como que a gente vai fazer? Mas tem que exterminar, só prender, não serve, tem que exterminar o camarada. Então o que nós vamos fazer? Façamos um decreto que mexe com o orgulho do rei. O rei não vai nem querer saber o que é. Você acha que vai querer saber o que é? Vai nada. Vamos mexer com o orgulho do rei. Então o que nós façamos? Vamos fazer assim, 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 assim. O quê? Todo aquele que orar a qualquer outro Deus, a qualquer outro senhor que não seja o rei, cova dos leões. Mas o pastor Hélio falou aqui, o que prova a inocência de alguém? É a não punibilidade daquilo que foi. O que prova, não adianta a gente querer chegar lá e falar, não, mas eu sou inocente, eu não tenho pecado. Querer provar nas redes sociais, querer mandar mensagem, fazer, não adianta você tentar convencer aquilo do que as pessoas já estão convencidas. O que Daniel faz? No versículo 10, quando Daniel soube que o decreto foi assinado, ele vai para sua casa e no andar de cima, porque quando decretam qualquer mal para você aqui embaixo, lá em cima é um Deus que muda o decreto. Existe um Deus lá em cima que muda qualquer decreto. Ainda ontem a gente orando com um pequeno grupo de oração, sortearam uma palavra porque estava tudo escuro, e a palavra que foi dita é essa: ei, o seu Deus a quem você serve é um Deus que muda decreto. Quem lembra de Amã? Amã, já havia um decreto para matar todos os judeus, só que Amã tinha pegado bronca de quem? Mardoque, tinha pegado bronca, falou, quer saber, todo judeu já vai morrer mesmo, mas tem um aí que eu quero pegar esse camarada primeiro. Mas eu quero pegar. Aí a Zeres, endemoniada, a esposa dele, fala assim para ele, faz uma forca do tamanho do pescoço desse camarada, e vai lá para o rei, e pede para ele, o rei é seu amigo, ele não vai negar, sendo que já tem um decreto. E qual era o decreto? Todos os judeus, um por um, vai ser morto. Havia um decreto embaixo, do que todos os judeus iam ser mortos, mas Deus já tinha decretado uma vitória lá em cima. E aí o rei foi dormir, e Deus entra dentro do palácio na câmara real e tira o sono do rei. Aí o rei diz assim, estou sem sono, então chama a banda de música lá. Chama a música não, que eu estou sem sono, não quero saber de barulho. Então pega lá, pega o que? As crônicas, chama o cronista, pega as crônicas e traga até a mim, que eu quero ouvir uma história. Aí chega o cronista, entra na câmara real e fala, que versículo, que capítulo que o irmão quer ler? Vai lendo qualquer coisa aí que eu quero saber. Aí o cronista pega, essa história não, passa aí. Essa também não, passa aí. Daqui a pouquinho chega uma. No mês tal, no ano tal, foram feita uma diligência, onde Bigtan e Teres, dois capitães da guarda real, conspiraram contra a vida do rei. Mas havia um, Mardoque, que estava à porta ouvindo, e levou a informação privilegiada ao rei. E o que aconteceu? O rei foi liberto. Fui. E o que mais? Não tem mais nada aqui, um ponto final. Tira esse ponto final, cronista, mas nós não podemos mudar, isso aqui é um documento. Não, ei, tira o ponto final e põe uma vírgula aí. O que fará o rei cuja o homem agrada honrar? E isso, pastor, é a noite que está indo embora. Não foi, Anderson, assim? Palavra? É a noite que está indo embora. E aí daqui a pouquinho amanhece, o sol começa a brilhar. Aí Amã vem correndo, entra nas entranhas do palácio. O rei lá de cima vista assim, fala, Amã, que bom que você chegou, Amã. O que foi, rei? O que fará o homem cujo agrada honrar, cujo rei agrada honrar? Aí ele pega e fala assim, o senhor quer honrar alguém? Então é muito fácil. Sabe o que o senhor faz? Todo mundo quer usar suas vestes, porque é púrpura, é linho, fino. Todo mundo quer andar no seu cavalo, todo mundo quer pôr o seu anel, todo mundo quer andar pelos palácios de Suzã, sendo proclamado, esse aqui é o homem cujo o rei agrada honrar. Mano, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar agora, vai até Mardoqueu ou Mardoque e traga o aqui, e troque suas vestes de vergonha por umas vestes reais. Coloca o anel no dedo dele. Ei, irmão, pode ter decretado o teu fim, pode ter te julgado, falado que você é um exilado, que não tem conhecimento, que não tem nada, mas o teu Deus é o Deus que insere qualquer conhecimento, e não é maior na tua mente.
texto é prova disso. Daniel não foi só porque ele estudou, porque todos estudavam. Ele foi inteligente porque havia nele um espírito de excelência. O Espírito de Deus habitava em Daniel. E quando o Espírito de Deus habita em alguém, irmãos, pode vir em força de fogo, pode vir em cova de leão. Jesus pega na mão e fala assim: ó, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Pisa comigo, anda comigo, porque o caminho que eu tenho para você é um passo firme, você pode pisar, pode confiar, você não vai cair. Se o mundo fez um decreto contra a sua vida, eu me levantarei, diz o Senhor dos exércitos. Não adianta, irmão, o mundo pode falar o que quiser, pode tentar te banalizar, pode te escandalizar, mas quando ele se levanta, quando o seu Deus se levanta, ele abre porta onde não tem porta, ele exalta, ele humilha, ele faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela, faz e desfaz o conselho de qualquer homem, só para te abençoar. Aí vem um decreto, aí começa, né, os investigadores, ó, o decreto já foi feito, está tudo assinadinho, bonitinho. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que constatar a cena do crime. O que a gente tem que fazer? Então vamos investigar. Começaram a investigação. Vai lá você, está orando agora? Não. Então vai de manhã, que esse camarada costuma orar de manhã. Aí chegaram Daniel, pegaram de manhã, está orando. Legal. Então reúne o pessoal aí, volta todo mundo lá, está orando de novo. Vamos levar. Agora, e chegam eles na presença do rei e falam: ó, não foi feito um decreto, um dito do medo e dos persas irrevogável, a qualquer outro homem que orasse, se não fosse o Senhor, esse seria lançado na cova dos leões? O rei falou: sim, foi. Então encontramos a Daniel orando. Naquele momento o rei se entristeceu, mas foi uma tristeza tão tamanha que, se você lê o texto, você sente tamanha compaixão que o rei sentiu. E essa história, ela é cativante e comovente, porque ela nos envolve de uma certa forma. E se a gente transportar isso para os dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, nós percebemos que não há diferença, só há uma dispensação de tempo. Mas o que ele passou lá, nós estamos passando hoje, a qual nós somos entregues o tempo todo pelo mundo, na cova do leão. A gente conspirando contra a nossa vida, a gente conspirando, procurando a quem possa tragar, procurando tirar, desestabilizar o nosso emprego, desestabilizar o nosso estudo, desestabilizar a nossa fé, a família. É o tempo todo. Aí chama Daniel, manda chamar Daniel. Daniel vem. Ô Daniel, você estava orando? Estava aí. Você não viu o decreto? Vi, mas qual decreto? Aqui a Bíblia, ela é bem sucinta, mas houve um diálogo. Teve um diálogo, mas que decreto? O que eles fizeram ou o que o Senhor fez? Porque o Senhor não fez decreto. Quem fez foi os homens malvados que se levantaram contra a minha vida. Mas Daniel, ao contrário de querer se provar certo, ou falar: eu estou certo, não faz isso comigo não, ele falou assim: ó, pode lançar, porque não há culpabilidade em mim. E se não há culpabilidade em mim, não haverá punibilidade. Então não adianta a gente querer provar para alguém que não quer enxergar que você não tem culpa. O Senhor está falando com você aqui nessa noite. Tira toda a culpa, deixa que Deus vai entrar. E quando Deus entrar, haverá uma transformação. E aí então vamos lançar Daniel na cova do leão. Chega lá na porta, o rei fala assim: Daniel, o rei, o Deus a quem tu serves, poderia te livrar da cova do leão? E Daniel fala assim: ó, pode lançar. O ambiente era tão conspiratório, que a gente fazendo uma análise assim de longe, tentando entrar naquele ambiente, o clima era tenso. Por quê? Traição é sempre um ambiente muito ruim, hostil. O clima ali devia ser aquele clima de velório, de morte, porque alguém estava sendo lançado para morrer. Mas a Bíblia diz que quando Daniel entra para dentro, já estava lá o anjo esperando ele, falando: irmão, a paz do Senhor, entra aqui e vamos cultuar a Deus. Eu já vi você adorando no palácio, eu já vi você adorando pelas ruas, eu já vi você adorando no seu quarto. Agora entra nessa cova e vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Entra comigo, Daniel, caminha comigo, porque os homens malvados tramaram contra você, mas eu sou o Deus que te livro da cova dos leões.
Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, aleluia. E está lá Daniel, e o rei, olha isso, e o rei que era ímpio, sabe o que ele faz, irmão? Sai correndo, não foi andando não, viu pastor? Ele sai correndo, entra no palácio, fecha a porta, dobra o joelho e fala: meu Deus, dá para salvar Daniel. O ímpio, sabe o que é isso? É que se você não se dobrar, não deixar que te tire seu princípios e valores, até quem te criticou vai se dobrar ao Deus que você serve. Deus, dá para salvar o Daniel. E isso é a noite que está passando, e ele orando e jejuando, está escrito no texto. Aí o povo quer tomar um cafezinho, quero não, quero comer nada. Trancada a porta pode estar até fechada, a gente pode estar com a visão curva, não enxergando nada, está tampado, está a cova tampada, está tudo tampado. Mas quando a gente ora, existe uma provisão da parte de Deus para nossas vidas. Orou antes, entrou na cova, tem milagre. Orou antes, entrou na cova, tem provisão. Orou antes, tem na cova, não vai morrer, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver com abundância. Porque orou antes. Mas daqui a pouquinho, o dia vai raiando, o sol vem vindo, aí vem o rei. Sai do quarto, vem correndo, chega na cova dos leões, e com a voz bem triste, o texto narra dessa forma, com a voz bem trêmula e triste, diz: Daniel, por acaso dar-se-á o caso de que o Deus a quem você serve continuamente poderia ter te livrado da cova dos leões? Aí o silêncio, aquele silêncio ensurdecedor. Daqui a pouquinho brada: viva o Senhor e viva o Rei para sempre! O Deus a quem eu sirvo continuamente me livrou da cova dos leões. Levanta a mão para dar glória, levanta a mão para dar glória, aleluia. Salmos de 134, verso 2, encerrando os cânticos do degrau, e todos que estão no santuário, levanta a mão e bendiga o nome do Senhor. Meu Deus! Irmãos, quando você ora no seu quarto, pode ninguém ver, mas há uma provisão. Quando você, em secreto, só você e Deus, ó Senhor, eu estou aqui, com humildade, não quero me aparecer, eu não quero que todos vejam, eu não quero que todos saibam, eu estou aqui para te servir, na beleza da tua santidade, com humildade. Deus olha e fala: ops, tem alguém diferente lá, clamando o meu nome. Quando você ora em secreto, Deus faz, sabe o que? Ele muda decretos. E aquilo que te fizeram, te cercaram, tentaram te matar, local, Deus faz e muda o decreto e faz virar universal. Está escrito no texto, que depois disso, todos aqueles que tentaram, aqueles homens maldosos que tentaram contra a vida de Daniel, são lançados. E antes mesmo deles caírem, os leões já no alto, botearam todo mundo. Aí o rei vai pegar e vai fazer o que nós chamaríamos de adendo hoje, né? Vai fazer um adendo a um contrato. Agora ele faz um novo dito em cima daquele decreto. E aí ele faz assim, ó, no decreto, eu vou ler para os irmãos dizer que eu não estou inventando. Ele inicia assim, ó, o decreto: Shalom e Rema. Agora já está falando que nem crente. Agora já está que nem crente. Pai do Senhor Jesus. A carta começa do decreto: faço o decreto pelo qual em todo domínio e reino todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído, o seu domínio não terá fim. E Ele vive, Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais de maravilha no céu e na terra. Foi Ele que livrou Daniel da cova dos leões e fez Daniel prosperar. Esse mesmo Deus que fez com Daniel, Ele não mudou, Ele é imutável. Se Ele fez com Daniel, Ele está aqui para me dizer para você: vai acontecer algo novo na sua vida,
vai acontecer algo novo na sua vida. Eu vou repetir até você glorificar, porque Deus está falando para você: haverá algo novo na sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Olha só que engraçado. Tem gente que tem timidez de glorificar o nome do Senhor. Mas havia uma guerra, Moisés de um lado, os amalequitas do outro. E Moisés falou: Deus, nós somos tudo escravo. Como é que nós vamos lutar contra esse povo? A cultura desse povo é de guerrilha. Como é que nós vamos lutar contra esse povo? Nós acabamos de sair do Egito como escravo, tudo fraco, sem arma, sem nada. Vai fazer o quê? Aí Deus fala assim, ó, tá lá no vale, uma tropa de um lado e os amalequitas do outro. Aí Deus fala assim: Moisés, levanta a tua mão e começa a adorar o meu nome. Que enquanto você adora, eu visito aquele hospital. Que enquanto você adora, eu visito aquela promoção de emprego. Eu visito aquela porta que eu vou abrir para você. Eu visito aquele livramento que você pediu. Aquilo que ninguém pode fazer por você, porque é difícil. Deus está aqui dizendo: levanta a mão. E se ninguém quiser participar dessa bênção, eu vou levantar Arão de um lado, eu vou levantar Ur do outro, colocar pessoas do seu lado para te ajudar a chegar. Mas você vai chegar. Existe um mistério na Babilônia, que Deus diz assim, ó: você estudou para ser chancelado, ser carimbado e assinado como doutor na terra em que você estudou. Mas no exílio, em Babilônia, não haverá morte. Mas eu vou assinar, eu vou estar, eu vou chancelar a tua vitória no meio do reino caldeu, a que todos enxergam que é impossível, a um reino que é contrário, tempestuoso, um momento diverso. Mas eu vou estar lá com você, Daniel. Você não vai morrer, você não vai perecer. Eu sou o Senhor que advogo sua causa. Você fez jus o seu nome. O nome de Daniel significa o Deus que me julga, e só eu posso te julgar, Daniel. Ninguém vai te julgar, ninguém vai apontar o dedo para você e dizer: você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai chegar, porque o Deus a quem te julga vai fazer você chegar. Ele vai pegar você pelas tuas mãos e te dar vida. A igreja pode se colocar de pé, pastor? Irmãos, nós vamos orar agora. Está chegando o final da palavra. E Deus está presente aqui. E Ele está falando com pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Essa palavra, ela bateu no meu coração, e aonde quer que eu ia, ela estava me cercando. Sabe quando você nunca reparou num carro e você repara no carro, daqui a pouquinho você só vê aquele carro passando em tudo quanto é lugar? Foi assim. Eu vim na segunda-feira aqui, essa palavra. Fui lá no Varjão, essa palavra. Fui lá na oração, essa palavra. Eu falei: meu Deus, eu vou falar essa palavra. Está ardendo no meu coração, porque tem muitas pessoas aqui que estão rindo, mas foram lançados, fizeram decretos de homens maldosos para tentar destruir, derrubar a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para falar: eu anulo o decreto do homem e entro com o meu decreto de vitória, porque quem ora, o decreto é de vitória. Quem ora, alcança a misericórdia. E Deus está falando para você: tem uma vida de oração, Daniel. Tem uma vida de oração, Daniel. Se entrega na minha presença, Daniel. Ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, ore de madrugada, porque eu amo os que me buscam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se entrega, Daniel, porque eu vou te levantar na Babilônia. Espírito Santo de Deus, eu gostaria de saber se tem alguém que não aceitou Jesus